Trabalho desenvolvido para a disciplina do Projeto Integrador do curso de Engenharia de Produção da Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Tema: Gestão da cadeia de suprimentos no contexto da globalização 4.0. Antes de abordarmos a questão problema do trabalho e o protótipo de intervenção, necessitamos definir o que é gestão e o que é indústria 4.0. Gestão está diretamente ligada com a administração de recursos. Esses recursos podem ser materiais, como o financeiro, ou imateriais, como os recursos humanos ou tecnológicos. Os recursos tecnológicos são ferramentas que contribuem particularmente para o aperfeiçoamento dos processos de gestão e para a quarta revolução industrial. Indústria 4.0 tem como marco o processo de digitalização da operação industrial. Há 3 fatores chaves que contribuem diretamente para este processo. São a inovação, a automação e eficiência. O Porto de Santos é o maior porto da América Latina, fonte de recursos para toda a região da Baixada Santista. É inegável a sua importância para toda a região. Ao lado do Polo Industrial de Cubatão, é um dos maiores fontes de emprego de toda a região. Vemos na figura que a movimentação do porto cresce ano a ano. No ano de 2018, foram mais de 133 mil toneladas, e até agora, no ano de 2019, já foram movimentados mais de 136 milhões de toneladas, o que demonstra a importância desse porto para toda a região. Contudo, não podemos negar que inúmeros transtornos são causados a todos por conta dessa movimentação. Filas, congestionamentos, trânsito caótico. Diante do problema apresentado, o objetivo do grupo é o de viabilizar a implantação da logística 4.0 dentro das operações do Porto de Santos. Dessa forma, trazendo ganhos tanto para o porto e para as empresas que atuam neste, como para toda a população da região. Durante a época de safra, os moradores sofrem com o trânsito gerado ao redor do porto e até mesmo nas rodovias que ligam as cidades à capital. Além disso, quando um caminhão quebra ou algum terminal tem alguma anormalidade operacional e tem as suas atividades operacionais interrompidas, os caminhões não têm onde aguardar. Isso gera transtorno a todos. Precisamos falar um pouco sobre o desenvolvimento da indústria na história da humanidade. Lá nos anos de 1784, tivemos a indústria 1.0, ou a primeira revolução industrial, mecanização, tear e força a vapor. Já no ano de 1870, temos a segunda inovação industrial, produção em escala, linha de montagem, combustão. Em 1969, com o aparecimento da automação, da robótica, o uso cada vez mais frequente de computadores, internet e dos eletrônicos, temos a terceira revolução industrial. Já hoje, estamos vivendo a indústria 4.0, sistemas cibernéticos, internet das coisas, redes, inteligência artificial. Isso é o futuro, isso é o que estamos vivendo agora, e o Porto de Santos está muito defasado em relação a outros portos do mundo, como os portos de Roterdã, na Holanda, e Xangai, na China. Nessa indústria 4.0, é cada vez mais comum o uso de produtos inteligentes. Os produtos inteligentes ou produtos conectados têm 3 elementos fundamentais: componentes físicos, os componentes inteligentes e os componentes de conectividade. Os componentes inteligentes amplificam as capacidades e o valor dos componentes físicos, enquanto a conectividade amplifica a capacidade e o valor dos componentes inteligentes e possibilita que alguns deles existam fora do próprio produto físico em si. O resultado é um ciclo virtuoso de melhoria de valor. É fundamental para esses produtos
a IoT, ou Internet das Coisas, pois ela proporciona um novo potencial para a logística, no que tange o desempenho e a eficiência. Por exemplo, caminhões de transporte podem ter controle automático enquanto vão em direção ao seu destino. Isso permite a eles operar em intervalos pré-definidos com uma velocidade média, o que vai maximizar a economia de combustível. Isso existe inclusive no terminal de Roterdã, da Holanda. Existe um terminal chamado de terminal fantasma, pois ele opera totalmente automatizado. Foi utilizado como procedimento metodológico uma pesquisa descritiva, através de técnica direta, com o objetivo de realizar um estudo detalhado da situação-problema. Feito isso, analisamos e interpretamos os resultados da pesquisa com a intenção de propor uma solução. Por fim, chegou-se ao protótipo para a solução deste problema. Como primeiro projeto de intervenção, pensamos em um software de agendamento de caminhões, controlado pela autoridade portuária, CODESP. Dessa forma, ela poderia saber todos os caminhões agendados para todos os terminais da área do porto, tendo assim um controle fino sobre toda a operação e movimentação de caminhões no porto, sabendo se um terminal estava trabalhando acima da sua capacidade ou não. Porém, ao analisarmos o projeto, chegamos à conclusão de que ele não resolveria os problemas de trânsito, tampouco colocaria o Porto de Santos na era da logística 4.0. Esse sistema inicial até exerceria um controle sobre o número de veículos em um determinado terminal, em um dado horário, mas deixaria vago caso algum terminal tivesse algum problema operacional e não pudesse atender a todos os caminhões agendados. Essa imagem nos demonstra como seria o projeto de intervenção final. O projeto de intervenção final propõe uma ferramenta de integração dos terminais, órgão administrador do Porto de Santos, prefeitura e outros órgãos. Tal ferramenta faria o acompanhamento da saída do caminhão do produtor até a chegada ao Porto de Santos, acompanhando assim toda a sua trajetória pelas estradas do país, controlando o tempo de viagem e não permitindo o avanço do caminhão caso o terminal para recebê-lo. Esse controle poderia ser feito através da implantação de uma ferramenta que permite o rastreamento automático de cargas e documentos fiscais eletrônicos de veículos de carga, por meio de chips de identificação por radiofrequência. Os caminhões vão circular com chips que permitirão a identificação da mercadoria no sistema do posto fiscal, terminais portuários, embarcadores, pedágios, balanças e pátios de triagem. Ferramentas de agendamento de caminhões, levando em conta a capacidade de cada terminal, com GPS e outras ferramentas instaladas nos veículos e navios, fornecendo o posicionamento em tempo real dos mesmos, além de pontos onde os caminhoneiros devem fazer check-in para prosseguir a viagem. Estes pontos estariam conectados aos terminais e o caminhão só seria liberado para seguir viagem caso os terminais estivessem com suas condições operacionais normais. Como todo projeto, ele tem seus prós e contras. Contra esse projeto, em primeiro lugar, estaria o custo, pois ele seria alto, pois transportadoras teriam que instalar alguns dispositivos em seus veículos, os órgãos públicos teriam que investir em infraestrutura e os terminais se adaptar à nova realidade de operação. A mudança cultural seria um outro fator. Todos teriam que se adaptar a esta nova ferramenta e a esta nova forma de trabalhar. Um setor fortemente seriam os caminhoneiros autônomos, já que é do conhecimento de todos as más condições dos veículos de alguns desses trabalhadores. A favor desse trabalho, nós temos o controle da frota, pois assim cada transportadora poderia saber onde está cada caminhão e sua mercadoria. A modernização. É inegável que a indústria 4.0 já chegou, e é uma realidade em todo o mundo. Como já dito anteriormente, existe um terminal no Porto de Roterdã que opera totalmente automatizado. Então ainda é inadmissível que um porto com a importância do de Santos está tão fora dos padrões mundiais. Além dos ganhos operacionais, pois com a automação do sistema, a capacidade produtiva do porto aumentaria e muito. Diante de tudo que foi exposto anteriormente, nossa consideração é de que a indústria 4.0 é mais do que uma tendência, é uma realidade em vários países do mundo. Portanto, levar o Porto de Santos a este nível, juntamente com todas as empresas
que operam direta e indiretamente nas suas dependências seria de imenso valor, não só para o porto ou para a região, mas para todo o país.